Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito do universo LGBTQIAP+. Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Hoje nós vamos conhecer uma pessoa maravilhosa que vem diretamente de Porto Velho, já está aqui, já vou aceitar o convite dela para entrar ao vivo conosco. Ela vem direto de Porto Velho, de Rondônia. Ela tem 23 anos, é bem jovem, mas já está cursando o 5º ano de medicina. E tirou um tempinho na agenda dela para vir aqui hoje conversar conosco e trocar ideias a respeito do universo LGBTQIAP+. Ela é uma mulher trans, lindíssima, e vocês vão conhecer agora. Seja bem-vinda. Olá, Olá, tudo bem? Tá tudo linda. bem? Estão me... Obrigado. Estão me ouvindo bem? Tá conseguindo ver bem também? Eu estou ouvindo, mas as pessoas têm que nos falar se nosso som está bom. Tem bastante gente lá na nossa live ao vivo. Quero que as pessoas também participem, aproveitem para perguntar, para você explicar algumas coisas que só a experiência sabe explicar, não é verdade? Aham. Vocês que estão na live, estão nos ouvindo bem? O nosso som tá bom? Olha, o povo só está elogiando, que estamos lindas. Obrigado, gente. Jorge, É, eu queria que você contasse para a Oi. gente, assim, como que foi para você, assim, com que idade que você se percebeu transgênero e como é que foi para você? Tá. É, Eu preparei algumas coisas lá para falar. Eu acho que para as pessoas, eu não sei se todo mundo que está aqui me conhece pessoalmente ou não, ou só na rede social, mas para eu falar sobre como que foi esse processo de me conhecer como uma pessoa transgênero, e é uma coisa até que eu falei que eu acho interessante as pessoas entenderem os conceitos para elas entenderem, né, mais ou menos o que que é uma pessoa transgênero. Eu vou começar com o básico. Isso aqui não é uma aula, é um bate-fora, mas esses conceitos eu acho interessante ter. Por exemplo, e aí eu vou dar o meu exemplo, né, para tentar exemplificar e ficar mais fácil de entender também. Vamos lá para o primeiro conceito que eu acho legal falar, né? Sobre sexo biológico. Sexo biológico é sobre você nascer masculino ou feminino, né? E isso vai da genética com relação a XX ou XY lá do nosso genoma. Então nós temos um sexo biológico, né, no gênero masculino ou feminino. E aí nós temos um outro conceito interessante, que é com relação à nossa identidade de gênero, que pode ou não ser congruente com o nosso sexo biológico. Por exemplo, o que a nossa identidade de gênero é? A identidade de gênero também é masculino e feminino, mas pode ou não ser congruente com o sexo biológico. E a orientação sexual, que é um outro conceito, e eu já deixo, né, a galera a par, é que isso também está batido, mas as pessoas continuam falando. É orientação sexual e não opção sexual. Né? Eu acho que Sim, qualquer pessoa que acha que eu optei por passar por tudo que eu passo, ela deve estar, né, um pouco desequilibrada. Eu não optei. Eu nasci assim e só demorou um tempão para eu me reconhecer como uma pessoa trans. E aí a orientação sexual nós temos as pessoas homossexuais, que são pessoas
que têm uma identidade de gênero X, por exemplo, masculino, e elas é, gostam do sexo do mesmo sexo, né? Então o masculino gosta do masculino. E ou a mulher que gosta de mulher, né, no caso. As heterossexuais são as pessoas que gostam do sexo oposto, né? Pessoas de identidade de gênero oposta. A bissexuais é o que gosta que gosta dos dois, que se sente atraído pelos dois. E também e a pessoa trans, que no caso, né, que é o meu exemplo, que nasceu de um sexo biológico, mas que não se identifica o gênero do sexo biológico. Por exemplo, eu nasci sexo biológico masculino e eu não me identifico no masculino, né? Hoje em dia eu vejo que eu realmente não me identifico no masculino, eu me identifico no feminino, então eu sou uma pessoa trans, né? Eu sou uma mulher trans. Com relação à orientação sexual ela tem muito mais a ver com a identidade de gênero do que com o sexo biológico. Então, se eu tô com uma identificação de gênero feminina, eu sou uma mulher trans, eu não sou um homem gay. Eu sou uma mulher trans heterossexual, tá? Eu não Sim. sou gay. Lá dentro da sigla LGBTQIA+, eu já não tô mais, tipo, eu não sou lá do gay, eu sou do trans, né? Já é uma outra letrinha, um outro subgrupo que eu faço parte. E Mas aí desde o tem um começo outro conceito que também é você muito interessante, que é a expressão de gênero, que é como está demorando o som. Desde o começo você se percebeu como mulher eu vou trans chegar nessa parte que você está ou você querendo falar. primeiro se percebeu como gay para depois saber que realmente era uma mulher trans? Isso, é bem isso que eu queria chegar, por isso que eu até expliquei esses conceitos. E um outro conceito, o último conceitinho que eu queria explicar era com relação à expressão de gênero, que é a forma como você se expressa para a sociedade, né? Que pode ou não ser de uma forma tanto como a sociedade se convencionou. Então, não é porque eu sou uma mulher trans que eu teria que obrigatoriamente ter uma aparência extremamente feminina. Às vezes a minha expressão de gênero poderia não ser tão feminina que eu continuaria sendo uma mulher trans por dentro. Então, esses são alguns conceitos. Depois, se alguém não entendeu, eu posso gravar um vídeo pequeno para explicar. Mas por que eu expliquei tudo isso? Porque quando eu me assumi com 20 anos. Eu não gosto muito da palavra assumir, mas como é uma coisa muito convencional, eu vou falar assumir para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Quando eu me Sim. assumi para minha família, e eu dei preferência para minha família e para os meus amigos mais próximos, eu me assumi como, naquele momento, eu me intitulava um homem cis gay. Ah, e um outro conceito, né, que eu esqueci, ou então eu tô nervosa e me embananei. Cis é quando tem uma congruência, digamos assim, sexo biológico com identidade de gênero. E trans é quando não tem essa congruência, né? Quando é diferente. Você nasceu de um sexo biológico, mas você se identifica com outro. Então, quando eu me assumi, eu era um homem cis gay. Tinha uma aparência muito mais masculina. Naquele momento eu ainda não tinha me identificado como uma pessoa trans, estava muito no começo. Então, cis, um homem cis, e gay porque eu tinha uma identidade de gênero homem e eu me sentia atraído por outros homens. Então, um homem cis gay. Essa foi a primeira, digamos, classificação que eu estava me enquadrando. Por quê? Eu passei 20 anos, né, vamos supor, dentro do armário, e eu evitava ao máximo ter contato tão próximo assim, então eu não entendia nada. Eu não lia sobre o assunto, eu não procurava nada, eu tentava realmente, como eu posso dizer, retrair o máximo que eu podia essa questão da sexualidade na minha vida. Então, quando eu me assumi, eu me assumi assim, tipo, muito perdida, sabe? Então eu fiquei perdido. Eu vou falar perdido porque naquele momento, né, era uma outra identidade de gênero. Então, assim, eu me sentia perdido, mas assim, eu também não sabia. E demorou um tempinho para mim começar a pesquisar. Mas mesmo no começo, aliás, desde quando criança, na verdade, eu já sabia que tinha algo diferente. Mas a gente tem que amadurecer, né, para conseguir se intitular na sociedade. E não só amadurecer, a gente tem que ter muita coragem, muita ousadia, né, que eu digo. E aí, Verdade. com o tempo, eu fui vendo que
eu estava como um homem cis gay, mas eu queria ter muitas outras experiências. E aí que eu comecei a perceber que eu necessitava dentro de mim de ser uma pessoa mais de, vamos supor, de colocar a minha feminilidade mais para fora. Eu me sentia muito melhor sendo mais feminina do que enrijecida. Mas mesmo assim, depois que eu me assumi, eu passei muitos meses ainda enrijecida, porque passei tipo 20 anos ali, então para mim eu ainda estava muito rígida, né? Eu ainda tinha vergonha. Eu demorei uns 3 meses mais ou menos para conseguir falar, eu sou gay na época, então assim, eu ia falar para os meus pro meu pai, no caso, para minha família, eu ia falar para os meus amigos, eu não conseguia falar, então eu ficava tipo, eu tenho que falar uma coisa, eu sou, e a palavra não saía, porque eu reprimi por tanto tempo que não saía a palavra. Você E mesmo se aí, negava, né? sim, foi exatamente isso. Tipo, eu passei tanto tempo me negando e mentindo, e as pessoas perguntando, e aí eu tinha que mentir, isso era um sofrimento para mim. Mas aí quando eu me assumi que eu deveria, né, me libertar, eu ainda demorei alguns meses para conseguir realmente me livrar. E aí, com o tempo, eu fui vendo, né, que eu precisava realmente ser mais feminina e comecei a ser mais feminina mesmo. O primeiro passo que eu dei, acho que para ser um pouco mais feminina, digamos assim, para pelo menos dentro da minha casa ser um pouco mais feminina, eu fiz antes mesmo de me assumir, que foi com relação a decidir deixar o cabelo crescer. Na sociedade, claro que não, né? Eu ainda continuava muito presa, mas dentro de casa ter o cabelo grande já me deixava muito um pouco mais à vontade, né? Como eu comecei a morar sozinha logo quando eu fiquei maior de idade, então eu tinha uma privacidade, pelo menos na minha casa eu conseguia. E aí, depois que eu me assumi, eu fui experimentar o mundo, digamos, né? Porque até o dia de eu me assumir para minha família e tal, eu não tinha relação com homens, eu não dava espaço. Eu era uma pessoa com uma imagem, um fenótipo bem heteronormativo, digamos assim. Então eu era um hétero padrão que, segundo a sociedade, eu tinha um jeitinho de gay. E aí, por isso que as pessoas me perguntavam muito se eu era gay, porque eu sempre tive um jeitinho. E aí, porque as pessoas têm isso, né? Se o cara é um homem cis heterossexual, ele tem que ser másculo, ele tem que ser macho e não sei o quê. Se tiver um homem cis Padrões, é. heterossexual que tem uma expressão de gênero um pouco mais feminina, eles dizem que é gay. Mas, gente, na verdade, ser um pouco mais feminina, ser um pouco mais masculina, isso não diz respeito se a pessoa é homossexual ou não. Pode ter mulheres mulheres cis heterossexuais com uma expressão de gênero um pouco mais masculina, e isso não vai influenciar na orientação sexual que ela tem. E aí, logo que eu me assumi, né, eu fui me aventurar, tive muitos relacionamentos avulsos, assim, esqueci a palavra certa, mas assim, que iria conhecer, porque como eu estava muito retida e eu não dava espaço para os caras darem em cima de mim, e antes de eu me assumir que eu tinha essa imagem muito heteronormativa, vinham muitos caras falarem comigo, né, no privado, na academia, em todos os lugares que eu ia, eu era assediada por homens homossexuais assumidos e não assumidos. E aí quando eu me assumi, né, eu conheci muitos caras que eu já tinha interesse de conhecer antes de me assumir, mas que eu não me permitia. Só que aí entrei nos aplicativos de relacionamento logo que me assumi, então a galera, né, homossexual que tá aí, né, e que é do meio, vai conhecer o Grindr, o Scruff, o Tinder mesmo, que é um pouco mais popularizado. E no começo, como eu tinha uma imagem muito heteronormativa, muito dentro do padrão, é, eu era, né, classificado dentro da comunidade gay como um gay padrão, por causa do corpo, malhado e tudo mais, né? Nós temos essas classificações dentro, que não são legais, né, que só propagam mais o preconceito e desrespeito em si, mas tem. Então eu era um gay padrão. E aí eu conheci muitos caras, só que quando eu comecei a ficar mais feminina, quando eu comecei a ter uma expressão de gênero mais feminina, isso começou a cair, né? Isso começou a cair. Então eu comecei a ver que o preço para eu ser realmente a Jorge, começar a colocar a Jorge para fora, era acabar perdendo relacionamentos avulsos, digamos assim, acabar perdendo o interesse dos caras em mim. E foi realmente isso que aconteceu. Eu me lembro
Eu acho que o meu amigo tá online aqui na live, o Ítalo. Teve uma vez que eu fui me maquiar com o Ítalo, a gente, um amigo meu drag, tava aqui, ele me chamou, ele perguntou se eu tinha interesse, e eu falei, nossa, fui, né? Tinha muito interesse de sair montada de drag na época. E aí eu aceitei e o Ítalo que me maquiou. E eu me lembro muito bem quando o meu amigo me virou pra mim e falou, Jorge, você tem certeza? Porque depois que você sair montada de drag, as pessoas vão mudar a visão sobre você, principalmente os caras. E aí eu falei, tá bom então, pode mudar, eu não, né, não tô ligando mais pra isso. E, e foi isso que aconteceu. Ele tá falando aqui que eles fizeram meu vestido, assim, eles fizeram meu vestido no na mesma tarde. E a gente saiu montada. E por mais que eu tivesse receio de sair montada e maquiada na rua, porque ainda eu tinha um medo, né? Na verdade, eu tenho medo até hoje, mas eu continuo Eu fazendo. Mas imagino. naquele dia Com foi a primeira razão vez, ainda. então foi a primeira vez, né? E aí aquela vez foi a primeira vez que eu tinha saído montada, de vestido curto, de salto alto, maquiada, com peruca. E aí eu fiquei com aquele medo, aquele receio, mas eu fui. A gente ia para uma casa de show daqui que era LGBTQIA+, então eu sabia que ali eu tinha proteção, né? Só do caminho de casa até lá que a gente poderia causar alguma coisa nas pessoas. E aí, com o tempo, né, eu fui libertando a minha feminilidade. Primeiro, eu comecei a aprender a me maquiar. Eu falei, eu era muito dependente dos meus amigos, né? Então eu precisava sair para algum lugar maquiada, então eu pedia para alguém me maquiar. E aí eu comecei a pensar, pô, toda vez que eu for sair, eu vou ter que pedir para alguém me maquiar. Aí eu comecei a ter interesse, né? Então comprei uns produtinhos e comecei a me maquiar e fui aprendendo. Então eu já tinha o meu cabelo e aí comecei a me maquiar, mas ainda E me como, vestia com como que a sua roupas masculinas. família Então e os vestia uma. seus, Oi? como que a sua família e os seus amigos reagiram quando você mudou a sua aparência com maquiagem, com uma aparência mais feminina? Então, eu sempre deixei muito aberto, né? Então, assim, eu sempre postei muito no meu Instagram sobre como eu tava, se eu me maquiando ou não. Eu não sei se meu pai chegou a ver, porque meu pai não mexe em celular, quem mexe no celular é a minha madrasta, então eu não sei se ela chegava a mostrar pra ele. Mas eu sempre deixei muito transparente, então eu sempre deixei aqui na minha casa, quando ele vem às vezes aqui em casa por conta própria, né? Então ele vê o salto, ele vê as maquiagens, ele vê os vestidos, ele vê as roupas. Eu sempre deixo muito à mostra. Eu, eu não chego a. Eu nunca cheguei na minha família e impus nada. Você tem que me respeitar, você tem que me aceitar. Desde que eu me assumi, meu pai falou que ia continuar me amando, não, independente da minha orientação sexual. Ele não entende muita coisa. Então, assim, ele acaba usando palavras que não são certas. Então, assim, às vezes ele fala opção, às vezes ele não falo uma palavra certa, mas assim, às vezes eu corrijo, falo, não é opção, é orientação, agora que eu sou uma mulher trans, então eles estão vivendo ainda aquela questão do luto que a gente pode falar depois, né, com um pouco mais da psicologia, essa questão do luto, de ter eles tiveram um menino, digamos assim, Uma, né, uma digamos, quando minha mãe estava expectativa, grávida, né? eles tiveram isso, eles tiveram assim, toda esqueci a palavra agora, mas eles sabiam que era um menino, e aí agora, tipo, eu quebrei as expectativas, então eles acabam, né, toda a minha família, alguns amigos acabam vivendo um luto por conta disso. Mas que passa, e aí eu dou o tempo deles passarem por isso e pronto. Mas eles reagiram bem. E aí a primeira vez, na verdade, que meu pai me viu maquiada, foi até no aniversário do meu primo, que eu ainda me maquiava de barba. Eu ainda me maquiava com barba. Eu ainda não tinha a prática de tirar a barba pra fazer a maquiagem. Então eu fui pro aniversário do meu primo toda maquiada, com um short curto, um cropped e de barba e maquiada. Meu pai adorou, me achou linda, ficava me elogiando, ficava me olhando com uma cara assim de que estava impressionado. Mas desde a primeira Você vez que ele me tem, viu, maquiada e com barba, ele sempre falava: por que que você não tira a barba? Eu acho que vai ficar melhor. E aí depois disso, eu acho que olha, ele ainda me viu umas duas vezes com a barba e maquiada, e ele sempre falava: por que que você não tira? Eu acho que vai ficar mais bonito. E que aí até que uma vez eu bacana, decidi, que quer saber, eu vou bacana. tirar pra ver como é que vai ficar.
Porque para tirar a barba e se maquiar tem todo um processo, tem que camuflar a barba e às vezes eu erro, eu ainda tô aprendendo a me maquiar, né? A gente tem que passar uns corretivos, às vezes eu faço, fico com a cara vermelha, parecendo um Hellboy, mas a gente tá aprendendo. E aí hoje em dia, toda vez que eu vou me maquiar, eu tiro. Eu tenho amigos muito legais, então, assim, os meus amigos, no dia do meu aniversário, eles sabiam do meu interesse de tirar a barba, eles sabiam da disforia, né, que a barba tava me dando, e aí eles me deram uma depilação a laser de barba, então já vou fazer a terceira sessão, tá bem falhada, até postei hoje no meu Instagram que eu tava muito feliz que tava conseguindo falhar a barba bem, então, hoje meu pai me vê, é bem tranquilo, eu vou maquiada, normal. Agora, o que pesa Mas, agora para mas eles é com relação a essa questão da transexualidade, né? Que eles têm que se acostumar a me chamar no feminino, mas eu vou dar o tempo deles. Eu não vou ficar impondo nada, porque às vezes impor é pior, né? Então, eu vou dar o tempo deles. os pais, eles também passam por uma transição, né? Eles Uma também transição, têm, exatamente. têm o tempo deles para eles entenderem, porque ninguém tem informações, né, Jorge? E você sabe que o preconceito a Não, gente só cura com as informações. Por isso que é bem legal você estar aqui hoje, porque a experiência ela é muito melhor do que qualquer teoria, né? E eu gostaria que o pessoal isso. aí, se tiver alguma pergunta, pode fazer, vamos aproveitar a oportunidade de aprender juntos. Isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês mandam aí que depois a gente responde. E aí, continuando, né? Aí eu comecei a fazer maquiagem. E aí eu acho que foi no ano passado, mais ou menos antes do meio do ano, eu comecei a ir pra academia com roupas mais femininas. Então, primeiro eu pus uma leg. E aí eu ia pra academia todo dia de perna, eu ia de leg. Aí ficou meio assim, já comecei a me libertar mais da questão do short, mas aí eu mesclava, né? No dia de perna eu ia de leg, mas eu ia com blusão, e aí nos outros dias eu ia normal de menininho, digamos assim. E aí depois, até que um dia eu decidi ir numa loja de roupa de academia daqui, e aí eu comprei um monte de roupa. Eu comprei mais leg, comprei top, comprei cropped, e falei, eu vou começar a usar. E aí eu comecei a usar, eu ia somente nos dias de perna, eu ia de crop, de leg, bem feminina, e nos dias de braço, de superior, eu ia normal, né? Como eu já ia antigamente. Eu ia com short, aquelas blusas de academia e pronto. É um Só que aí processo com o até para tempo, você mesma. aham, totalmente. Eu acho que eu soube respeitar o processo. E aí com o tempo eu fui vendo que eu me sentia mal. Eu já não estava mais gostando de ir com a regata, eu já não estava mais gostando de ir com short de moletom, eu já não estava mais gostando daquela aparência. Eu me via no espelho e eu meio que não me enxergava e eu não gostava do que eu via. Aí até então, foi acho que quando eu fui para Montenegro, no estágio que eu fui lá da USP, que eu comecei a ir todos os dias da academia. Eu só levei roupa, leg, cropped, parece. Eu ia passar uma semana, então eu só levei isso. E aí eu comecei a ir para academia nos dias de superior, nos dias de inferior, tudo com roupas femininas, né? E aí foi mais uma libertação. Depois dessa semana que eu passei lá, eu comecei a usar só roupas femininas. E aí quando Você eu falou cheguei de uma lá, eu também. palavra, é uma libertação mesmo, é essa palavra, Totalmente, libertação. totalmente. E eu soube, assim, conforme eu fui tendo mais coragem, fui me sentindo à vontade para não forçar uma coisa até em mim, então eu fui dando espaço para mim também. Porque a primeira vez que eu saí com uma roupa super feminina, um top e leg, eu sabia que as pessoas elas iam estranhar muito. Então eu tenho que estar preparada psicologicamente para que as pessoas me olhem uma cara e aí eu não fique mal porque elas me olharam com uma cara diferente. Então eu soube respeitar esse momento. E aí eu comecei a ir para academia com roupas femininas e aí nos últimos meses eu comecei a me incomodar com o meu corpo com relação a muitas coisas. Comecei a ter disforia, né, que é esse desconforto que a gente sente com uma característica que a gente não se identifica. Então eu comecei a ter disforia com a barba, comecei a ter disforia com o meu corpo de uma forma geral, comecei a ter disforia com abdômen, com cintura, com braço, com peito, com costa. E
Até que um dia eu fui numa loja com uma irmã minha, com a minha irmã, uma irmã minha, eu só tenho uma irmã, a minha irmã, e aí eu passei na frente de um espelho, e aí, sabe quando você passa e você olha e depois você volta, assim, e olha, e era eu, e aí eu meio que fiquei um pouco, Você até se estranhou. sim, eu fiquei desgostosa da imagem que eu tava vendo, eu tava me vendo muito masculina, e aí eu falei, não, acho que eu não tô muito gostando dessa imagem. Eu já não gosto muito de ir em loja de roupa feminina porque geralmente as roupas não servem em mim, né? Fica tudo pequeno. E aí nesse dia eu fui e aí quando eu vi aquela parte superior tão grande, eu comecei a me incomodar. E aí depois daquele dia eu comecei a me incomodar muito mais. E antigamente, assim, não é tão antigamente não, uns meses atrás as pessoas me perguntavam como que eu gostaria de ser chamada, no masculino ou no feminino. E eu ainda estava em processo de me conhecer como uma mulher trans. Então, eu estava meio que fluindo ali. E aí eu acabava falando assim, pode me chamar no masculino e no feminino, que não vai ter problema nenhum para mim. E aí algumas pessoas me falavam se eu achava que eu era uma pessoa trans. Algumas pessoas já me cobravam e eu falava que eu não sabia. Naquele momento eu não sabia. E aí, nos últimos meses, né, nos últimos tempos, eu comecei a ter muita disforia de gênero. E aí foi quando eu falei que eu precisava agir de alguma forma para me não ter mais isso, né? Mesmo que eu tenha uma liberdade, digamos assim, com roupa, maquiagem e tudo mais, só que não tava legal e tipo ainda não tá legal. E aí foi aí que eu decidi fazer a transição, começar a fazer o processo de hormonização e falei, assim, é até legal trazer a questão da hormonização porque eu sou uma acadêmica de medicina, estou dentro da área da saúde. Quando eu decidi fazer a hormonização, eu não sabia de serviço nenhum que me acompanharia aqui no estado de Rondônia. Eu sei que aqui tem endocrinologistas, aqui tem ginecologistas e obstetras, aqui tem fonoaudiologia, tem psicologia, tem todos os equipamentos, digamos assim, todas as especialidades que estariam dentro de uma equipe multidisciplinar para cuidar da saúde trans. Mas nós não temos um ambulatório específico para isso. Então, imagine que se para mim eu fiquei com dificuldade de achar um profissional que me acompanhasse, porque não tem nada divulgado, eu descobri antes de ontem que uma professora minha de endocrinologia da Liga acompanha algumas meninas e alguns meninos trans, mas até então eu não sabia. Não tem aqui então nenhum serviço. E das minhas amigas que eu conheço trans daqui, muitas falavam que também não sabiam e quando foram procurar, elas não elas procuraram um profissional médico, mas ele mesmo falou que ele não tinha capacidade naquele momento de tratar elas, porque realmente isso a gente não tem na nossa grade curricular de medicina, pelo menos não no meu centro universitário, que eu faço parte, a gente não vê questão de saúde trans. A gente não vê. E aí, né, acaba que a gente acaba se Tem que formando evoluir, né? não É um sabendo aspecto, tratar as pessoas. que precisa evoluir, não é verdade? Sim, sim. E aí eu participei no final de semana passado de um congresso online, né, multidisciplinar de saúde trans, e eu vi que em outros locais do Brasil é escasso, mas tem um serviço organizado que as pessoas sabem onde procurar e que não ficam perdidas. O pior dentro disso tudo é que as pessoas ficam perdidas, as meninas ficam perdidas e acabam tomando hormônio por conta própria, tomam o hormônio errado, tomam na dose É errada, e verdade. aí também, como não tem tanto acesso à saúde, e também não sabe se o profissional vai ser acolhedor com ela, e uma coisa que eu também fiquei com medo de procurar alguns professores meus, era essa questão do acolhimento, porque eles me conheceram o Jorge, eles não conheceram direito a Jorge, né? E aí, por exemplo, eu fiquei com medo de procurar e sofrer transfobia por algum professor meu. E aí, né, eu acabei ficando com medo de procurar ajuda com eles. E aí eu conversei com um amigo meu, que também é ginecologista e obstetra, pai da minha amiga. Conversei com ele, falei que eu tinha interesse em passar pela transição e se ele tinha possibilidade de me acompanhar, se ele, né, investiria um tempo dele para revisar. Ele falou que revisaria, que veria como que funciona hoje em dia, se tinha mudado alguma coisa desde a época que ele fez a residência dele. E ele revisou
me trouxe a proposta dele de tratamento, eu vou fazer os exames e vou começar a minha hormonização. Vai demorar, vou ter que acabar adiando, porque o centro universitário que eu faço parte me colocou no estágio no interior de Rondônia. Vou passar um mês fora, então os meus exames vão ficar daqui para um mês. E aí, né, o processo de começar também os hormônios vai ficar daqui a um mês, mais ou menos. Mas tudo tem o seu tempo, né? Então, paciência, Sim, igual eu tive até agora. tudo é uma evolução. Ah, isso. E E aí, tô esperando isso. você acredita assim que para você pelo menos a sua família não teve tanto problema, você teve sorte, porque Ah, sim, o sim. padrão não é esse, né? Eu sou uma pessoa, digamos, agraciada, isso. Porque a minha família, eu não sei se eles me aceitam, se eles só me respeitam, porque tem essa questão, né? Mas aceitando ou não, eles me respeitam. Então, assim, eu não tenho esse problema de ter conflito com eles por causa da minha orientação sexual, por conta da minha identidade de gênero. Não tenho. O problema, talvez, que eu tenho agora com eles é realmente com relação ao pronome. Que eles têm que se acostumar a me chamar no feminino e a partir de agora eu estou começando a cobrar, né, das pessoas que me chamem no feminino. Porque realmente é como eu gosto de ser chamada. Então, eu sei que Jorge ainda é o nome masculino, as pessoas me cobram um nome feminino, mas eu ainda não encontrei um nome que me representasse com tanta força como Jorge. Então, eu não acho estranho doutora Jorge, então pode me chamar de Jorge e usar o pronome ela dela. E as pessoas que estão aqui, a partir de hoje, sabem que eu quero ser chamada de ela e a Jorge e doutora Jorge. Quando eu tiver o nome social, vocês vão saber que eu vou postar o nome social, mas por enquanto eu não tenho. Então fica Jorge Victor, né? É um lindo nome. Ah, E você acha assim que o que é mais difícil assim na transição? Você acha que é a escola, a família, o trabalho, os amigos ou os relacionamentos amorosos? Porque na verdade tudo é difícil, né? Mas no seu caso a família não foi o mais difícil. Mas é, aí tem a escola, tem o trabalho, tem todos esses setores aí. O que você sentiu mais dificuldade? agora, né, que eu decidi fazer a transição, a família, eu nem sei se meu pai sabe que eu vou começar a fazer a transição, porque geralmente eu não fico dando muito satisfação por uma coisa que ele não vai fazer parte, ele não vai contribuir, vamos supor. Até agora eu não sei se ele vai precisar comprar os hormônios, né? Então, como ele me sustenta, se ele precisar comprar os hormônios, aí que ele vai saber se ele vai, que eu vou tomar os hormônios ou não. Mas se eu conseguir tudo pelo SUS, que o meu interesse agora é conseguir tudo pelo SUS, e aí se eu não conseguir, se for barato os hormônios, eu mesmo compro. E aí a faculdade, né? Vamos começar por cada região. Então, família não tá sendo muito o meu problema. Faculdade, até hoje, assim, eu nunca sofri também preconceito dentro da faculdade com relação a professores. Todos foram muito abertos e se tiver um ou outro que não concorda, até agora não manifestou a opinião dele frente a mim. Então, né, na minha frente não falou nada que me fizesse eu me sentir mal. E se um dia falar, gente, transfobia é crime, eu tenho certeza Sim. que a faculdade está do meu lado, vai me resguardar, vai conversar com o professor. Então, se acontecer algum episódio de transfobia, eu falo com os meus coordenadores e eles têm que fazer alguma coisa porque tá errado, né? Transfobia é crime e aí eles se resolvam lá. Mas, assim, na faculdade, com relação a professor, coordenador, nunca tive nada. Tem, assim, a galera, né? As outras pessoas, os outros estudantes. Eu tenho muitos amigos, tipo, muitos colegas que gostam de mim e que eu tenho certeza que me defenderiam se eu sofresse transfobia em qualquer lugar e se eles estivessem comigo. Mas, assim, eu vejo olhares diferentes quando eu passo. Eu sei que as pessoas, geralmente, muitas, né, gostam, mas outras não gostam. Então, outras criticam, outras falam mal, né, chamam palavras transfóbicas, traveco, essas coisas assim que a gente já sabe que acontece.
isso acontece comigo também. Eu também não estou livre disso. Não é porque eu sou uma acadêmica de medicina que eu não sofro transfobia, tá? Talvez eu não sofra Infelizmente, né? tanto assim como outras meninas, mas eu sofro do mesmo jeito, tá? Os olhares estranhos, as piadinhas sem graça, ser feita de chacota, na academia também. Eu tenho muitas amigas na academia, conheço muita gente, mas eu sei que as pessoas falam também. Comecei a usar o banheiro feminino na academia e em todos os lugares que eu vou. Então eu sei que devem ter mulheres que podem se sentir incomodadas e podem ter homens também que se sentem incomodados, mas eu já também não estava me sentindo muito à vontade de usar o banheiro masculino, principalmente, por exemplo, na academia, que era um dos lugares que eu ia no banheiro masculino. Tipo, não faz sentido para mim usar o banheiro masculino, né? Uma Com pessoa, por certeza. exemplo, um recadinho básico, gente. Tem que normalizar mulher que tem o órgão sexual feminino, vagina, como ficou convencionado, e normalizar mulheres que têm pênis e testículo, mulheres que fazem urina em pé, por exemplo, né? Tem que normalizar isso. Então, por exemplo, hoje eu sou uma mulher transexual em transição, não fiz cirurgia de afirmação de gênero, então sou uma mulher trans que tem pênis e que tem testículo. Então, por exemplo, uma das coisas que fez eu parar de usar o banheiro masculino é que eu não via, por exemplo, o banheiro masculino tem mictório e tem cabine. Mas, por exemplo, se eu for no banheiro masculino e todas as cabines estiverem ocupadas, eu vou ter que urinar no mictório. Por exemplo, hoje em dia eu uso calcinha. E aí eu vou usar a palavra desacuendar, que é como a gente fala que a gente camufla, digamos assim, os nossos órgãos É, sexuais masculinos. eu Eu vou ter lembro que desse termo. desacuendar, vou ter que urinar para depois ter que acuendar na frente de todos os caras que estejam no banheiro. Tipo assim, não tem lógica, entendeu? Eu comecei a me sentir Não. muito incomodado e foi um dos motivos por eu por eu não querer mais usar o banheiro masculino. E aí eu comecei a ir no banheiro feminino. A primeira vez que eu decidi entrar no banheiro feminino, principalmente da academia, porque é onde eu não tô, tipo, maquiada, é como eu tô normal no dia a dia, né, digamos assim. A primeira vez que eu entrei no banheiro feminino, eu fiquei com medo. Eu, assim, empaquei, mas aí eu entrei. E aí depois que eu entrei a primeira vez, eu não senti mais esse medo, né? Porque toda vez que a gente vai para um lugar desconhecido, a gente fica com medo. E aí eu também Sim. tenho esse medo, né? E aí eu senti muito desse medo. Então, com relação à faculdade e à academia, até agora ninguém chegou para mim e me distratou, na verdade. Aí academia, família, os amigos. Hoje em dia, a dificuldade que eu Os tenho com os amigos e com... relacionamentos. Ah, eu vou falar também. Com relação aos amigos, a dificuldade que eu tenho hoje em dia, na verdade, é com relação ao pronome, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas, na verdade, a me chamar de ele e dele, de usar o pronome masculino. Então, para eles é muito difícil começar a chamar no feminino. Mas aí aos poucos eles vão. De vez em quando eles têm uns atos falhos, mas os atos falhos às vezes até eu tenho. Porque passei tanto tempo falando só no masculino e reprimindo essa parte do feminino, que às vezes até eu hoje, que me reconheço como uma mulher trans, de vez em quando eu tenho alguns atos falhos e acabo falando o mesmo, ou o Jorge, sabe? Então, assim, eu cobro, mas eu sei que eu tenho que ter o limite de cobrar também, porque é uma coisa que eu também estou passando por essa transição. Hoje eu estou bem melhor do que antes. E aí, Cada então, com relação geração, aos. cada geração será mais fácil, sabe, Jorge? Porque vocês, que são a geração de agora, vocês estão abrindo um caminho mais leve para as próximas gerações. Porque nessa geração aqui a gente já não tem tanta informação, mas na próxima já estará mais evoluído, com mais informações, e as pessoas vão entender. Porque as pessoas não tendo informações é difícil para acompanhar a evolução, não é verdade? Sim, e a gente. Eu entendi na minha cabeça que a gente tem que ter paciência. Eu sei que tem muitas meninas trans que elas já estão cansadas. Elas já sofreram muito, já apanharam muito da vida e elas já estão cansadas de ter que explicar, de ter que ficar lutando. Eu entendo totalmente elas serem um pouco, às vezes, um pouco mais agressivas com as pessoas que falam um pronome masculino ou algo do tipo. Só que, mesmo assim,
o mundo não mudou muito, né, desde a época delas. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que elas estão cansadas e às vezes eu também estou cansada. Às vezes eu dou uma respirada fundo para não ter que ser grosso, para não ter que ser assim, para não ser rude. Mas é porque se a gente for rude, a gente também não vai mudar muita coisa sendo rude. E aí, então, de vez em quando tem isso. Então, com os meus amigos, o problema ainda é o pronome, mas eles vão se acostumar. Com relação aos relacionamentos, é um problema desde que eu comecei a ser mais feminina, né? Porque dentro. E hoje em dia é até um pouco de confusão, assim, porque quando eu era um homem cis gay, né? Quando eu me reconhecia naquela parte que eu fui ficando mais feminina, os caras geralmente eles têm um pouco de. Alguns, né? Digamos assim, preconceito com gays muito afeminados. Eles passam a não gostar tanto dos gays afeminados. Eles preferem homens que sejam másculos e que sejam heteronormativos e que tenham uma aparência masculina, que tenham um jeito masculino. Então, esses que são os padrões são bem mais assediados. Quando eu não era assumida naquela época, né, na verdade, que eu era menor de idade ainda, na verdade, 16, 17, 18 e até os 20 anos, antes de deixar o meu cabelo crescer, na verdade, até o cabelo foi um processo que os caras não já começaram a ter um pouco de repulsa de mim, na verdade. Mas quando eu tinha o cabelinho cortado, na régua, a barbinha feita, né, fortezinho, eu recebia muito assédio dos caras. Me assumi, continuou alguns assédios, mas como eu já tinha um cabelo grande, isso começou a diminuir. Quando eu comecei a trazer a minha parte feminina mais para fora, isso começou a diminuir muito. Porque os caras não querem. Dentro da comunidade gay também tem muitos problemas, e um dos problemas é essa questão dos gays afeminados com os gays padrões, que são os machos, que tem uma imagem mais heteronormativa. E como eu sempre fui uma Então, quebra de padrão, então isso começou a ter você, um problema. você acredita que também existe preconceito dentro do universo Tem, LGBT? o mundo gay também é tóxico. O mundo hétero é tóxico, o mundo gay também é muito tóxico. E as gays mais afeminadas e mais livres, a gente muda o mundo, porque a gente dá a nossa cara a tapa, mas eles pegam né, tudo que a gente consegue, digamos assim, e eles se aproveitam. E aí, com relação aos relacionamentos amorosos, foi só decaindo, foi só down, foi só a regulação down. E Mas aí, por exemplo, isso é comum em todos os gêneros, e aí, depois que eu entrei na em todas comunidade as gay, né, eu vi siglas. que tinha isso demais. E aí comecei a me incomodar. E aí, agora que eu sou uma mulher trans, que eu comecei a me identificar como uma mulher trans, piorou, né? Ainda mais aqui em Rondônia, em Porto Velho, que ainda é uma capital um pouco de cabeça fechada. Então eu tenho muita dificuldade de encontrar uma pessoa que se interesse por mim e que eu me interesse por ela, né? Porque pra gente ter um relacionamento, as duas pessoas elas têm que estar é, né, uma interessada na outra. E Tem aí que aqui ter em Porto um Velho isso encontro não dos existe, desejos. É. né? Então aqui, por exemplo, não tem. Então quando eu falo às vezes que eu tô solteira e que eu tô sozinha, as pessoas não acreditam, porque essas pessoas não acreditam porque elas me acham bonita. E elas acham que a beleza, só a beleza que vai importar. Mas para as pessoas isso não importa. Então, assim, os homens gays, por exemplo, eles não se interessam mais por mim, porque hoje eu tenho uma figura feminina. Então, dificilmente vai ter um homem gay que goste de uma figura feminina, né, com o fenótipo que eu tenho. E os homens héteros não se interessam por mim. E como o mundo é muito sexista, na verdade, está muito ligado com o órgão genital, então vamos supor, até mesmo que um homem hétero me ache bonita, tá? Na hora que ele não consegue falar pro amigo dele que ele me acha bonita, porque eu sou uma mulher trans. Então ele acha que ele me falar, só me elogiar que eu sou bonita já vai transformar ele num homem gay, porque eles não entendem essa questão da identidade de gênero e da orientação sexual. Então eles não colocam uma mulher trans como uma mulher trans heterossexual, eles continuam achando que eu sou um homem gay, que fico me Você passando sabe, por mulher. Jorge, Eles não conseguem entender isso. E aí, como tá tudo eu muito. tenho uma impressão assim, ó, que uma mulher trans, ela incomoda muita gente, mas uma mulher trans lindíssima, ela incomoda muito mais.
porque aí ela vai incomodar também as mulheres, porque muitas mulheres se incomodam também, Aham. né? Isso mesmo. E é isso o que acontece. Por exemplo, um homem hétero, ele pode até me achar bonita, mas aí sempre cai na cabeça deles bem assim. Tá, tem uma aparência super feminina, é uma mulher, é bonita, mas tem pênis e tem testículo, não tem vagina. E aí, o que que eu vou fazer? Né? Eu sei que isso passa pela cabeça deles, é uma coisa muito comum de acontecer. Às vezes os caras, eu já vi várias, às vezes pegadinhas usando mulheres trans, e as mulheres trans são muito gatas. E aí elas chegam na balada, elas começam a conversar com os caras, e os caras, tipo, começam a andar em cima delas, mas no momento que elas falam que elas são trans, na hora eles mudam o rosto e falam que não curte, que não curte, que na verdade não estava interessado. Então, assim, essa questão dos relacionamentos amorosos é uma parte da minha vida que é bem down, assim, é uma parte assim que talvez quando eu sair de Porto Velho, sair de Rondônia, talvez mude, talvez porque quando assim, no meu Instagram é forte eu falar que ninguém dá em cima de mim, mas sabe quando vem um cara dar em cima de você e você não se interessa, tipo, não é tão válido, porque você não sente aquela coisa, ah, eu quero flertar, ah, eu quero conversar, eu quero puxar assunto, porque você não está interessada. Então, É, não, é não houve um encontro dos desejos, isso, né? não, é como não fizesse muita diferença. Eu fico muito feliz, fico lisonjeada com os elogios, me chamar de bonita, claro que coloca a minha autoestima lá em cima, mas com relação a um amor amoroso, assim, um amor romântico, não tem, né? Não tem. E aí eu espero, porque aparecem alguns caras que eu chegaria a me interessar e tentar algo, mas eles não são de Porto Velho, de Rondônia, eles são de outros estados, tem de São Paulo, por exemplo, mas assim, eu hoje em dia, eu não tenho interesse, eu não consigo viajar daqui de Porto Velho para São Paulo para me conhecer uma pessoa, para mim, tipo, me arriscar ir para São Paulo, uma cidade grande, aleatoriamente, para lá. E assim, não tem nem condições, entendeu? Faculdade de medicina é caro, o custo de vida é Sim. caro. Eu estou num período da faculdade, assim, que é curso preparatório para residência médica, que também não é barato, seja ele qual for que você for fizer, é um gasto a mais. Então, tudo é um gasto e ter que viajar, gastar dinheiro para ir para um outro lugar é uma coisa assim que não está nos meus planos, não é uma coisa que eu faria, tá? E aí, talvez quando eu sair daqui eu encontre uma pessoa que goste de mim do jeito que eu sou. E aí é isso que eu tô Tudo esperando. tem seu A gente tempo, né? sofre, a gente sofre, porque a gente queria ter uma pessoa. A gente vê, por exemplo, que as pessoas vivem, vamos supor, uma adolescência, aqueles conflitos amorosos, aquelas coisas, aquelas desilusões amorosas. E aí, por exemplo, a gente não tem isso, sabe? A gente não vive muito isso. Tipo, eu não namorei na minha adolescência, não cheguei a namorar nem com menina, e muito menos com homem. Depois que eu me assumi também não cheguei a namorar, né? Não cheguei a conhecer uma pessoa que eu levasse a sério, que ela me levasse a sério. Então, assim, eu passei a minha vida agora, os 23 anos, sem namorar, sem ter um relacionamento estável, digamos assim. Então, relacionamento amoroso é uma coisa que na vida das mulheres trans, de uma forma geral, é bem complicado, porque até achar um homem que tenha coragem de assumir a gente, que não queira ficar Verdade. pegando a gente no sigilo, né, escondido às pessoas, que tenha coragem de se jogar na sociedade e assumir realmente uma relação com a gente e gostar da gente da forma como a gente é e não querer mudar a gente, é complicado. E eu não estou disposta a me relacionar com uma pessoa que vai querer mudar meu jeito. Eu acho que uma das coisas que eu mais luto hoje em dia é pela minha independência. Então, assim, eu consegui ter uma liberdade de expressão legal. Não sou totalmente dependente, né? Eu dependo da minha família para me sobreviver, para a faculdade. Isso, depois de eu formado, eu pretendo mudar. Eu quero ser independente totalmente. Eu nunca gostei de ser dependente, é uma coisa que me incomoda muito. Então, o passo, né, que eu tô esperando, assim, para mudar de vez e que eu acho que talvez a minha vida vá melhorar, vá dar alguns passinhos, né? Eu vou subir alguns degraus e depois de formada. E depois de formada eu também vou trabalhar para uma coisa que me frustra também, sabe? De ter que me formar
e ter que trabalhar para conseguir mudar uma coisa que eu não queria mudar, por exemplo, assim, que eu não queria precisar mudar, por exemplo, a minha aparência. Ter que trabalhar para fazer procedimento estético para me sentir mais bonita, porque eu tenho traços muito fortes, entendeu? Masculinos, e eu não gosto deles, então depois de formado eu tenho que trabalhar para conseguir fazer um procedimento para me deixar mais à vontade, com menos de disforia com relação ao meu rosto, com relação ao meu corpo, prótese que eu penso. Então, assim, procedimentos estéticos eu vou ter que trabalhar para conseguir a grana e pagar. E assim, eu não queria que eu precisasse, eu não queria passar por isso, sabe? Eu não queria ter que passar por isso, mas já que eu vim num corpo que eu não me identifico, eu tenho que passar, né? Infelizmente. Você é muito jovem, o seu corpo ainda está em transformação, porque você é muito jovem, né? E eu acredito que você pode até mudar de opinião, porque tudo é uma evolução, até você vai evoluir em relação Não, ao seu tudo é uma próprio questão de, corpo. de maturidade, né? Então, hoje eu tenho uma Exatamente, maturidade de uma menina de 23 anos, digamos assim. Então, talvez exatamente. daqui a um ano, 2 anos eu mude isso. Depois de formada, que eu começar, sei lá, que eu começar a viver, digamos assim, coisas na minha vida que eu não vivi ainda, talvez eu mude, falar, eu sofri naquela época, mas na verdade não estava tarde, né? É Ainda tá em tempo como de eu ter algumas tem, experiências. tem Oi? pessoas que se, tem pessoas que se incomodam com o formato de nariz, formato do corpo, né, de todos os gêneros. E depois as pessoas passam a ver que aquele formato é bonito, combina, é da genética do corpo, né? Então, é uma evolução. Isso é normal na sua idade, as pessoas falarem, ah, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha. Mas é uma evolução, uma aceitação, né, que vai acontecendo. Porque o seu rosto é lindo, você é linda, você é muito chamativa, muito linda na fotografia, no vídeo. Eu imagino que pessoalmente deve ser mais linda ainda, sabe? E eu estou muito feliz de ter você aqui hoje conversando conosco. E eu queria te perguntar se você teve algum preconceito com relação à religião. Você teve alguma experiência ruim nas religiões? Então, assim, quando a minha mãe era viva, eu até chegava aí em muita igreja evangélica, né, com ela, porque ela gostava, e principalmente no momento é, que ela estava doente, né, minha mãe é falecida de câncer de mama. E quando ela estava doente, sempre tem aquele período que as pessoas acham que tem que ir para a igreja, porque tem que buscar a cura, e aí ela ficou muito pilhada com isso, então ela ia e ela queria que eu fosse, e aí como eu sabia mais ou menos o desfecho que ia ter a doença dela, então eu acabava acompanhando muitas vezes, sem gostar, porque já uma vez, acho que eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 14, que a gente foi numa irmã da igreja, e aí ela orou em mim, e aí ela chegou pra mim, pra minha mãe, e falou que eu tinha o espírito da pombagira, que eu era homossexual, que eu tinha o espírito do homossexualismo, e outra coisa também, tá, gente? Homossexualismo denota uma coisa de doença, então, assim, homossexualidade é melhor, tá? Assim, com relação a termo, tá? De falar. Então ela falou que eu tinha um espírito do homossexualismo, e aí desde aquele momento eu fiquei meio que bitolada. Porque a minha mãe escutou que eu era gay, e aí eu não queria que ela soubesse daquele jeito, e nem naquele momento, eu era muito nova. E aí a irmã começou com um negócio de campanha de libertação, que tinha que me libertar da pombagira, que tinha que me libertar desse espírito, e aí teve que fazer campanha e não sei o quê, e aí fez, não adiantou nada. Claro, né? Eu sinto isso, né? Na verdade, e aí outras vezes eu fui em outras igrejas com a mamãe e aconteceu a mesma coisa de falar que eu tinha esse espírito. E aí, dependendo da religião, tem isso, sabe? E religião é uma coisa que é até difícil de discutir, porque uma pessoa que é evangélica, ela acredita que aquilo é a verdade absoluta dela. Uma pessoa que é católica acredita que as coisas, né, que ela acredita é a verdade absoluta dela. Uma pessoa que é do muçulmana acredita que aquilo é o ideal dela. Então, a pessoa que é espírita, do Umbanda, né, todos As, acreditam que aquela é a verdade absoluta.
E dentre todas as que eu Essas já fui, eu acho que religiões, a religião que eu me senti mais acolhida, que teve uma ambiência comigo, foi a espírita. Assim, sabe? Uma vez uma amiga minha me levou numa reunião espírita e lá eu não senti preconceito nenhum. E coisa que se eu vou numa igreja evangélica, se eu vou numa igreja católica, as pessoas olham com uma cara que a sim, gente não vai para lá para ver as pessoas. Claro, a gente vai para alimentar o espírito, mas as pessoas, todo mundo olha pra gente com uma cara de julgamento que a gente fica se sentindo mal, sabe? Que a gente fica imagino. se sentindo assim, tipo, totalmente mal. Então, hoje em dia, eu sou uma Essas pessoa que religiões, eu creio em ela, Deus, eu acredito. Oi, pode falar, Mori. essas religiões, elas têm pessoas dentro daquelas doutrinas que elas querem determinar quem Deus vai amar e quem Deus vai condenar. Só que Justa. Jesus, ele não excluiu ninguém. Ele andou com a mulher adúltera, com o ladrão, com o leproso, com todas as pessoas, né? Jesus acolhia a todos, ele nunca excluiu ninguém. Então, por que, que as igrejas têm que excluir as pessoas, né? Tem que excluir os LGBTs? É uma coisa que precisa evoluir, porque a igreja é um lugar de acolhimento, onde as pessoas vão quando estão fragilizadas. E se elas chegam lá e elas são expulsas, elas podem partir para uma dependência química, elas podem partir para atentar contra a própria vida. Por quê? Porque a religião detonou o emocional da pessoa. Então, isso também é um setor que precisa evoluir, sabe? Precisa haver informação, você não acha? Eu acho que se eles praticassem o amor, porque assim, eu tenho amigos que são evangélicos, que são, né, que seguem a religião cristã, e eu me dou super bem com eles. Eles nunca me destrataram e nunca tentaram ficar me convertendo. Então, eu tenho uma boa relação com eles. É uma questão, assim, no geral, sabe? Que da, de pessoas de dentro da igreja, na verdade. Porque eu tenho uma relação boa com pessoas de religiões que, sabe, que já me destrataram. São algumas, são as pessoas mesmo, que não praticam essa questão do amor próprio. Eu até compartilhei no meu Instagram hoje um vídeo de um pastor, acho que da Paraíba, que estava fazendo uma pregação, falando se Deus fez Coca ou fez Fanta, sabe? Fazendo uma comparação assim com heterossexuais e gays usando Coque Fanta, assim, sabe? Ridículo. Um negócio assim que fora de cogitação. E as pessoas estão tão Lamentável. devotas, assim, às vezes ao pastor, que aí ele fala e elas acham que isso é uma verdade absoluta e clamam e ficam, assim, tipo, glorificando o que ele está falando como se tivesse correto, como se não tivesse nada de transfobia ou LGBTQIA-fobia naquilo, sabe? Por mais que eles não aceitem, mas que respeitem, sabe? Ou então que usem os palavreados corretos, né? Pelo menos. Não coloque esses termos tão pejorativos assim, que é péssimo. E lembrando que a homofobia é crime, né? E, e, Homofobia é eu, crime. E pode e falar. eu vou aproveitar que tem bastantes pessoas do universo LGBTQIAP+, aqui na live, e eu vou mostrar um livro que eu lancei agora em janeiro, que foi o mês da visibilidade trans, que está na Amazon, que é direcionado aos pais de pessoas LGBTQIAP+. Por quê? Esse livro é uma forma de levar informação para os pais, porque nem todos têm a sorte que você teve da sua família te acolher. Muitos são expulsos de casa, vão sofrer muito. Então, esse livro vai ajudar os pais a entender que aquela alma é a mesma. Aquela pessoa que é o filho é o mesmo filho que nasceu, a mesma alma, né? Então, é uma forma de ajudar a quebrar um pouco esse preconceito, porque a vida das pessoas LGBT é muito difícil. É difícil, é uma batalha constante. E ninguém escolhe viver uma vida difícil, não é verdade, Jorge? Uhum. Com certeza, Maria, se eu tivesse que escolher. Mas você tem a missão de colocar a próxima geração numa jornada mais leve.
E é por isso que ó, a nossa live só tem mais 7 minutos. Aí eu gostaria de aproveitar esses minutos para que você deixasse uma mensagem para as pessoas, sabe? No final, vou deixar também suas redes sociais na descrição do vídeo. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram e vai ficar salvo também no meu canal do YouTube, Psicologia no Dia a Dia, com Maria Alice Almeida. E lá também vai estar suas redes. Então, gostaria que você deixasse assim, o que você gostaria de dizer para as pessoas? O que você acha que elas precisam ouvir, que é importante? Tá, vamos lá. Eu tinha deixado uma caixinha de pergunta no meu Instagram pra galera fazer e eu tava lendo aqui agora todas as perguntas que eles mandaram, eu consegui responder a maioria já nas minhas falas, tá? Então não precisa eu ler e agradeço quem mandou as perguntas. E a mensagem, eu acho que eu queria deixar é que as pessoas realmente, né, destinassem um pouquinho do tempo, digamos, para entender aqueles conceitos que eu dei no começo, porque eles são muito importantes para você entender o que é uma mulher trans e para saber como que eu quero ser tratada e que não é só porque uma pessoa é mais feminina, sendo ela homem ou mulher, que você não pode supor as coisas. Então você tem que, quando você tem alguma dúvida, é melhor que você pergunte daquela pessoa como que ela gosta de ser tratada, como que é, como que funciona para aquela pessoa, do que você supor uma coisa. Então acho que às vezes as pessoas veem o nome Jorge e supõem que eu gosto de ser tratada no masculino, mas eu não quero mais ser tratado no masculino. Então, se você está vendo e se eu estou deixando bem claro isso, então, né, é uma questão de você se acostumar. Com relação à mensagem, para as meninas trans que estão aqui na live, eu vou continuar fazendo tudo que eu faço, lutando pelos nossos direitos. E eu tenho um projeto de vida dentro da medicina para ajudar nós, meninas trans, a não ficarem tão perdidas como a gente fica, tá? Então, Isso a que gente exercer. eu ia te perguntar e esqueci. O que, que você pensa de você se especializar na área da medicina? Então, ao longo desses 5 anos, né, mais ou menos de curso que eu tenho, eu já aventei a hipótese. No começo eu achava que eu ia ser uma endocrinologista, né, por causa da minha proximidade com o mundo fitness e tudo mais, mas eu comecei a ver que tem muitos conteúdos dentro da endocrinologia que eu não gosto nada, sabe? Não me vejo dentro da endócrina. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu tenho uma proximidade muito maior com as mulheres. Eu gosto de atender mais mulheres, eu gosto de atender gestantes, e aí que eu comecei a aventar a hipótese da ginecologia e da obstetrícia. Espero que fique até o final. A GO, né, que a gente fala, é uma área muito rica, tem um leque enorme de possibilidades dentro da GO para seguir. Posso atuar só na gineco, posso atuar só na obstetrícia, e é uma área que me permite também atuar junto com as meninas trans. É uma das especialidades que está dentro da equipe, né, de cuidados à saúde trans, então assim eu consigo fazer a diferença para nós meninas e para os meninos também. Não pretendo atender só meninas trans, pretendo atuar também com os homens trans. Então eu consigo fazer a diferença para o nosso grupo, né, enriquecer a letra T lá dentro da sigla LGBTQIA+, e o meu projeto de vida é isso. Né? Provavelmente, talvez, eu tenha esperança que eu consiga sair de Porto Velho, fazer minha residência fora, passar fora. Se eu passar fora, isso vai ser já um passo muito grande. Eu quero passar numa cidade de cabeça aberta, que eu consiga exercer a minha liberdade de uma forma melhor, minha liberdade de expressão. Então, assim, hoje em dia eu penso, né, numa cidade que vai ser difícil de passar, talvez eu não passe de primeira, mas é isso. E assim, eu tenho na minha cabeça que Deus manda a gente para os lugares que Ele quer. Com Então, no certeza. momento que Ele quer. Então, assim, eu passei na faculdade muito cedo e eu digo que eu passei porque Ele quis que eu passasse. Porque naquele momento eu passei para medicina e eu não me sentia capaz, naquele momento, assim, de começar a faculdade. Mas Ele achou que era o momento, então beleza. E Ele achou que aquele era o determinado momento, porque eu atrasei a minha entrada na faculdade com 1 ano. Então, na verdade, era para mim estar me formando agora. E eu não formei porque ele quis atrasar 1 ano. Primeiro ele atrasou por conta do terceiro ano, depois ele atrasou por conta da morte da minha mãe. Então ele me colocou na turma que eu tô hoje e ele quis que eu seguisse com ela até hoje. Então Bacana eu vou isso que para onde você ele me falou. mandar, né? E nem Muito sempre o que eu bacana. quero talvez seja o que ele quer. Então eu tenho que também ver por esse lado. Mas eu espero sair de Porto Velho, fazer minha residência fora, me formar fora. Se eventualmente eu conseguir é,
vou voltar para cá ou, né, ter amigos que vão ficar aqui, desenvolver um serviço organizado para a saúde trans aqui em Porto Velho. Não me importo se eu morar fora, de ficar vindo aqui para Porto Velho para atender. Eu acho que tudo que a gente pode Bacana, fazer é Jorge. somar, né? Então, se eu for daqui, eu posso ajudar as meninas daqui. Pode nosso tempo vai acabar, vai cair. Só queria te agradecer, agradecer a Janice que nos apresentou, mandar um beijo para ela que está aí na live. E gostaria que você se despedisse do povo, porque vai cair a nossa live em 1 minuto. Tá bom, então eu queria agradecer quem separou um tempinho para vir aqui, para assistir. Todo mundo tem os seus compromissos, eu também tenho, eu também faço faculdade, também sou ocupada, mas eu vi super a necessidade, fiquei muito feliz pelo convite, Alice. E se tiver uma outra vez, eu vou querer participar Com também. certeza, com Eu acho muito certeza. importante trazer. Então, eu sei que nem todo mundo que falou que vinha conseguiu vir, porque todo mundo tem os seus compromissos, mas vai ficar salvo, então Vai assistem e é ficar isso. salva. Muito Um obrigado. beijão, viu? Você é Um beijo. linda, você é Deixa linda eu de manter em corpo, contato. principalmente de alma, viu, Jorge? Muito obrigada. Beijão. Um beijo. Até a próxima. Tchau.